As gangues de menores estão aterrorizando motoristas em São Paulo. Esses jovens, eles têm noção do que estão fazendo, presidente. Sabe por quê? Eles não cometem crime na favela e na comunidade. Porque lá tem a pena de morte para eles. São várias as razões, mas uma delas, com certeza, é a questão da impunidade. O marginal foi salvo pelo ECA, o Estatuto da Impunidade. Por isso que ontem, lá em Brasília, nós levamos pessoalmente a proposta de modificar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem quer defender menor marginal, que vote contra. E quem quer defender a sociedade, cidadão do bem, que vote favorável. Uma senhora sai do supermercado e na calçada um meliante, um pequeno, lhe rouba a bolsa. 3, 4 pessoas correm atrás dele, ele é imobilizado e começa a gritar: sou de menor, sou de menor. Vamos imaginar que a senhora assaltada, roubada, fosse sua mãe, sua filha. O que é que você queria com ele? Manchete: adolescente, 17 anos, estupra e mata uma garota de 13 anos, no Paraná. Ele já tinha sido apreendido antes por tentativa de estupro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votou bem este primeiro estágio para a redução da maioridade penal no Brasil. Não existe recuperação de bandido. Bandido é irrecuperável. Depois do período de molde em que se assenta a personalidade, por volta de até o mais tardar 6 anos, não existe mais como reencaminharmos para a vida um vagabundo destes. E agora, os esquerdistas de M, os festivos da esquerda, os cubanos desgraçados que são brasileiros e que defendem Cuba e aquele velho sanguinário. Em Cuba, a maioridade penal é 16 anos. 16 em Cuba. Na grande Alemanha, 14 anos. No Japão, 14 anos. Nos Estados Unidos, com 6 anos, o pequeno vagabundo pode ser levado para a cadeia. De 6 a 12. Reino Unido, 10 anos. Pelo mundo afora, em países civilizados. Aqui, não. Temos que dar leite morno de cabra, pedagogia do amor, e isto e mais aquilo para vagabundos, bandidos, assaltantes, estupradores e homicidas. A Comissão de Constituição e Justiça começou a nos abrir a porta para dias melhores no Brasil. É a revolução cultural que eu tenho pregado de há muito. Temos que rever os costumes. E outra coisa, fique claro, a melhor pedagoga tem nome de Dona Cinta. Doutora Cinta. E o melhor pedagogo atende por 2 pseudônimos: Doutor Chinelo ou Doutor Relho. Entre suas muitas e variadas incompetências, Dilma é incapaz também de interpretar a vontade do povo. No momento crítico em que seu governo e sua popularidade beiram o abismo, Dilma Rousseff perdeu novamente uma excelente oportunidade de ficar calada. Pois bem, em vez de cuidar de seus afazeres de líder do poder executivo, a presidente quis meter a sua colher na panela do poder legislativo. Esta é a segunda vez que a mandatária se manifesta contra a aprovação da PEC da maioridade penal, o que não é definitivamente um assunto de sua alçada. Pois bem, em sua conta no Facebook, Dilma, a benevolente, afirmou, aspas, lugar de meninos e meninas é na escola. Mas e lugar de bandidos, senhora presidente, onde é? Livre nas ruas para barbarizar o cidadão de bem impunemente? Do alto de seu posto, reclusa em seu palácio e cercada de seguranças, dificilmente Dilma Rousseff, sua filha ou seu netinho serão importunados por menores sequestradores, estupradores e assassinos. Que diferença fará a ela se os infratores continuarem inimputáveis? Nenhuma! Para Dilma, cujo dever seria cuidar da segurança dos brasileiros, reduzir a maioridade penal não vai resolver a delinquência juvenil. Tem proposta melhor, presidente? Então, peça que seu partido, que há 12 anos vem barrando a redução da maioridade penal, apresente ao Legislativo. Dilma escreveu ainda que esta é uma grande oportunidade para ouvir a sociedade sobre o tema.
Mas a sociedade já foi ouvida, presidente. Segundo pesquisa Ibope, 83% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. Só Dilma parece não saber disso. Então eu sugiro aos apoiadores de bandidos, a essa gente boa, de coração puro, de mente aberta, que os abracem, que os reeduquem, que os acolham em seus lares. Pena que essas mesmas pessoas sejam incapazes de se colocar no lugar das vítimas, de sentir as dores das famílias dilaceradas pelo crime, de se solidarizar com o sofrimento dos inocentes. Para mim e para mais de 80% dos brasileiros, lugar de bandidão ou bandidinho é na cadeia. Eu acho que uma pessoa de 16 anos já pode votar, por que ela não pode responder os atos dela? Um homem de 16 anos já é entendido quase em todos os países, né? Como um cidadão ou uma pessoa que tem algumas responsabilidades. Para mim, pouco importa a idade penal. Eu acho que tem que ter uma punição independente da idade. Eu acho que tem que reduzir para 16 anos mesmo. Eu perguntei, ministro, mas e sobre os menores, não é? Sobre os menores. Mas menor nós não podemos mexer, o Datena. Está na Constituição. Mas para mudar a Constituição, faz um plebiscito. Não se fez um plebiscito para desarmar o povo do Brasil? Olha, não pode mais ter arma para ninguém, mas se votou isso, fez-se um plebiscito. Por que não faz um plebiscito para perguntar se o povo não quer que mude a Constituição no que toca aí, no que diz respeito à maioridade penal? Que é anticonstitucional mudar, eu sei que é, mas que você pode mudar, pode. É só fazer um plebiscito. Gastaram 600 bilhões de reais, sei lá quanto, para fazer o plebiscito para desarmar o povo. Por que não pode fazer um plebiscito para que todo mundo diga se é a favor ou não da redução da maioridade penal? Menor, de novo, ó, parece que a gente continua na mesma história. Menor chefia arrastão em restaurante de São Paulo. Ele comandava as ações de 2 ladrões adultos. Não é novidade também. As imagens deixam tudo muito claro. Esses jovens envolvidos, muitos deles, no mundo do crime. A polícia, após as imagens serem veiculadas aqui na TV Jangadeiro, teve conhecimento dessas imagens e agora nós estamos acompanhando os policiais militares. Tem à frente o capitão Arthur Nani em mais uma operação. Esta imagem, observando a mãe que sai para ir na casa ao lado, a casa de sua mãe, pegar uma comida para um homem que está trabalhando em sua casa, fazendo uma reforma, o pedreiro. A imagem é revoltante, a cena é chocante. Aí essa garotinha, apenas 9 anos, seduzida, já induzida por este homem de aproximadamente 40 anos. Francisco, o nome dele. É este o nome que temos. Olha só. Estado, aí eu falo de Brasil, que não pega os tais menores de idade e os pune rigorosamente. Eu digo mais. Que Deus me perdoe o que eu vou dizer aqui. Mas quem toca fogo em alguém assim, se tivesse pena de morte, deveria também morrer assim. Não adianta o governo de São Paulo, agora, na hora que está todo mundo emocionado pela sequência de crimes de menor, dizer nós precisamos mudar a lei. E aí tem um monte de ideia. Todo mundo tem um monte de ideia. Pois eu quero dizer o seguinte. O que precisa ser feito é botar na cadeia, não só pela idade, mas fundamentalmente pela característica do crime que pratica. Porque existe a impunidade. Esse cara vai continuar impune. Um moleque de 15 anos vai matar 50 pessoas, quando eu fizer 18, a ficha dele está mais limpa que a minha. A
é minha. Todas as cenas chocantes que você está vendo têm o mesmo protagonista. Um bandido perigoso, frio, covarde, que ainda não completou 18 anos e que por isso vai ficar praticamente sem punição. Os crimes violentos, como assassinatos e latrocínios cometidos por menores de idade, representam ao menos 3% do total. Trata-se de uma aberração estatística. Em países civilizados, esse número beira o zero absoluto. O assassinato brutal de Vitor Hugo Deppmann soa como um alerta de algo que se repete há mais de 20 anos. O país quer e precisa discutir a redução da maioridade penal. A mãe do estudante de 19 anos decidiu arregaçar as mangas logo depois do enterro do filho. Quer que o caso seja usado como exemplo para que os políticos brasileiros parem de fugir do assunto. Eu quero que a morte do meu filho represente uma mudança. Eu quero que seja um marco para daqui para frente a coisa mudar. A legislação brasileira trata assassinos e estupradores como se fossem crianças indefesas. Foi um menor que participou, por exemplo, do estupro brutal de uma estrangeira em uma van no Rio de Janeiro. O jovem cumpre agora medida socioeducativa, mas logo estará solto. Alguns movimentos sociais alegam que reduzir a idade penal seria como punir os pobres 2 vezes para proteger os mais ricos, que seriam suas vítimas preferenciais. Uma falácia, segundo o promotor da Infância e da Juventude de São Paulo. Mais de 90% das vítimas dos crimes, principalmente violentos, é a população carente. É a população de classe C, de classe D, de classe E. O discurso que coloca criminosos perigosos como vítimas dos problemas sociais brasileiros é apontado como o principal entrave para que o assunto avance no Congresso.